Olá, meu nome é Alexandra Faller, eu sou Gestalt terapeuta e vim falar para você sobre o que é a Gestalt terapia. Gestalt terapia é uma forma criativa e artística de fazer terapia. Mais que uma terapia, também é uma forma de viver, né? Uma filosofia de vida mesmo, né? E da onde veio a Gestalt terapia? A partir de Fritz Perls, que foi o seu criador, um alemão nascido em 1893. Fritz, desde pequenininho, sempre foi uma pessoa muito brilhante, mas tinham problemas graves comportamentais. Imagina, na Alemanha, alguém ser expulso de um colégio com apenas 13 anos. E foi assim o início da história de Pels. Apesar de brilhante, desde sempre ele teve uma atitude além do tempo dele. Também tinha problemas sérios ali com o pai dele, que o obrigava a fazer algumas coisas que ele não gostava. Inclusive, no funeral do pai dele, ele esteve ausente. Esse era Fritz Perls. Perls também teve uma influência gigantesca de sua mãe. Ela gostava muito de óperas e teatro. Estou falando isso porque isso também teve uma influência gigantesca no que é a Gestalt terapia e em todo o potencial dela nos dias de hoje. Pels, com toda a sua atitude, com 13, 14 anos, quando foi expulso desse colégio, decidiu por si só se matricular em outro colégio, naquele que ele se sentia mais confortável e adequado. E assim o fez. Muito novo, né? A gente está falando aí de 1800 no início de 1900, uma criança vai lá, um pré-adolescente, e se matricula um adolescente sozinho na Alemanha, né? Então já tem uma grande atitude ali, né? A atitude gestáltica fala muito do que é a gestalt terapia, e o fundador traz essa força para a Gestalt terapia. Bem, continuando a história dele, tão brilhante que ele se dedica ao teatro também, faz escolas de teatro e, não contente, faz medicina, se torna médico, psiquiatra, e ali começa as suas primeiras influências, né? O grande primeiro influenciador de Pels, ele era psicanalista, se dizia psicanalista desde o início, e ele começou a fazer uma leitura, fazer psicanálise, fazer leitura de Freud de uma forma muito diferente, a modo Pels de ser. Fugiu da guerra, porque se tratava de um judeu, conheceu Laura Pels, que também teve uma grande influência em sua vida, apresentando ali a psicologia da Gestalt a Pels. Eles fugiram para a África do Sul e lá começaram um movimento onde se diziam ainda psicanalistas, e ali ele começou a fazer a releitura da psicanálise, onde ele achava que Freud havia esquecido um ponto-chave da questão. Ele falava muito da parte fálica, mas ele não falava da parte oral. Então ele resolve reescrever simplesmente a teoria de Freud e voltar à Alemanha para mostrar Freud num congresso. Então ele passa, imagina, naquela época a pessoa levava 3 meses embarcado lá no navio, né, de um continente a outro. Então assim ele o fez, voltou à Europa mostrando a Freud o que ele havia reescrito sobre a psicanálise. Freud olhou aquilo e falou assim: da onde você veio? Ele: da África do Sul, então volte imediatamente.
Então, assim, foi expulso praticamente lá e Peirce, naquela transgressão inteira dele, ignorou Freud, continuou a partir dali, sim, o que ele denominou depois como Gestalt terapia, né. Ali ele teve influências, de Reich, que ele começou a colocar, muito a influência do corpo como um todo, e ele desenvolveu o seu primeiro livro, que foi Fome, Ego e Agressão. Pelo apartheid, muito acostumados a fugir de guerras, eles fugiram novamente da África do Sul e foram em direção aos Estados Unidos, mais precisamente a Nova York. Lá, Peirce, muito modo Peirce de ser, num bar, conheceu grandes pensadores de Nova York e ali, num bate-papo informal, fundou-se o Clube dos Sete, que eram grandes influenciadores da época em Nova York, e ali começou a desenvolver uma teoria mesmo do que era a Gestalt terapia, né. E aí a gente vê ali a Gestalt, a Gestalt ali se formava a primeira corrente, grande corrente da Gestalt terapia, muito influenciada por Laura Peirce, que teve sim uma grande contribuição acadêmica e graças a Laura temos também, muita formação de conteúdo teórica sobre o que é o potencial da Gestalt. Como a gente pode olhar para isso, de repente, e trazer para um set terapêutico e trazer como é que pode, a base filosófica, influenciar, talvez, nessa mistura entre a psicanálise, que sim, a Gestalt ela olha para o inconsciente, ela não é contra o inconsciente, mas a intenção dela, na verdade, é ampliar a consciência da pessoa, da existência da pessoa no mundo. Então, assim, o contexto geral da Gestalt terapia talvez seja integrar mesmo, pensamento, o sentimento e a atitude da pessoa ali no mundo, né. Então, assim, a base filosófica dela, traz questionamentos de quem eu sou, se tratando do existencialismo, né, qual é a minha essência, e a Gestalt também, ela como Peirce, ela é muito contra a cultura, ela banca muito a autenticidade, e quem se é genuinamente, né. Então ela tem esse quê de transgressão, quê de contracultura. E também tem a base humanista, né, eu tenho direito de ser quem sou, né, eu tenho direito de andar da minha forma pelo mundo, hum? Então, assim, uma atitude também transgressora de poder estar aqui agora da minha forma existencial, humanizando a mim mesmo. E como é que a gente olha talvez o fenômeno na Gestalt terapia? O fenômeno por exemplo, agora que eu estou pensando, vamos pegar o aqui e agora. A Gestalt terapia gosta muito do aqui e agora, e nada melhor de falar da Gestalt terapia como pegando um exemplo que aconteceu comigo agora. Então, quando eu paro e reflito aquilo que eu estou pensando, é um fenômeno. Para comunicar o que eu quero para você, eu tive que fazer uma breve reflexão. Então eu parei, estou me comunicando a você, eu tive o tempo e o espaço de reflexão, volto a mim, reflito, isso é um fenômeno, e me reporto a você de novo. Hã?
Esse silêncio e essa pausa significa também que, além de eu me preocupar em passar algo para você, aqui e agora, eu me preocupo com o meu próprio estado de presença. E esse fenômeno dessa pausa seria a própria fenomenologia acontecendo nesse momento. A Gestalt terapia, ela vai trabalhar o tempo todo o momento presente e a ampliação de consciência. Então, esse é o propósito final da Gestalt. Bem, continuando a nossa jornada de Fritz Perls, como ele acha que a escola de Nova York está ficando muito acadêmica, teórica, ele percebe que a fundamentação principal da Gestalt está se perdendo, porque é algo, uma escola, a escola da Gestalt é uma escola que traz para a gente a experiência em si, é algo muito maior que algo teórico. Essa era uma preocupação muito boa de Laura, né? Trazer teoria, trazer academia, tornar-se uma ciência. A Gestalt é uma ciência, mas não é só isso, isso reduz a Gestalt, a experiência é muito maior que a própria teoria dela. Então, Perls se despede da galera lá de Nova York, vai para a parte oeste e funda o Instituto Isalem. E lá ele proporciona muitas vivências, experiências, e lá ele conhece Cláudio Naranjo, que é o discípulo dele e que traz a nova corrente que é a Gestalt Viva. Ainda em vida, Fritz Perls, ele faz uma viagem ao Oriente, e ele também ganha influência direta do taoísmo e do zen budismo. E isso torna mais válido ainda o estado que ele fala, a questão do estado presente do Gestalt terapeuta, do tornar-se presente. E isso tudo, depois a Gestalt Viva, que é a segunda corrente californiana, desenvolve muito bem depois. Eu espero que esse primeiro início do que é Gestalt terapia tenha sido bem explicado e que você tenha entendido bem. Se você tem alguma dúvida, por favor, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, compartilha, se inscreva no canal e curta. Obrigada!